Quinto ano, tudo bem? Nós vamos continuar hoje com a disciplina de matemática no estudo de perímetro e área, porém nós vamos ver agora perímetro e área na malha quadriculada, ok? Vamos, antes de iniciar a nossa aula, dar uma breve revisada na parte de perímetro e de área. O que é perímetro? O perímetro é a medida do contorno de uma figura. A gente generaliza como contorno de uma figura, tá? Mas pode ser o contorno de um terreno, de um campo de futebol, da superfície de uma mesa. O importante é que vocês saibam que o perímetro é a medida do contorno, tá bem? E a gente generaliza dessa forma, né? Do contorno de uma figura. Quando a gente fala de área, nós falamos na medida da superfície de uma figura, tá bem? O perímetro é a medida apenas do contorno. Já a área é a medida de toda a superfície da figura. Nós vimos que as medidas de perímetro e área, né, os cálculos de perímetro e área, são utilizados no nosso dia a dia em diversas situações. Por exemplo, para a gente conseguir saber quantos metros de tecido serão necessários para cobrir a superfície de uma mesa, a gente precisa calcular a área da superfície dessa mesa. Ou, por exemplo, para colocar a moldura de um quadro na sala de aula, a gente precisa medir o perímetro desse quadro. Para cercar um campo de futebol, por exemplo, com uma rede de proteção, a gente precisa saber o perímetro desse campo, né? Porque a rede vai ser colocada apenas ao redor do campo. Porém, se nós quisermos saber quantos metros de gramado serão necessários para cobrir toda a superfície do campo, nós precisaremos calcular a área desse campo de futebol. E nós utilizamos em diversas outras situações os cálculos de perímetro e também os cálculos de área, ok? Agora que nós já revisamos o conceito de perímetro, que é a medida do contorno de uma figura, ou de um terreno, ou de um campo de futebol, ou da superfície de uma mesa, enfim, que é a medida do contorno, e que revisamos também o conceito de área, que é a medida da superfície ou de uma figura, ou de um terreno, ou a superfície de uma mesa, enfim, é a medida da superfície de uma figura de forma resumida, não é? Nós vamos revisar as formas de calcular tanto o perímetro como também a área. Quando nós queremos calcular o perímetro, utilizamos uma forma bem simples. Basta somar todas as medidas da figura que nós queremos obter o perímetro. Já para o cálculo da área, é um processo bem simples também. Para calcularmos a área de uma figura ou de um terreno, por exemplo, basta nós multiplicarmos a base daquela figura ou daquele terreno, ou do que nós queremos encontrar a área, pela altura. Popularmente falando, ou de uma forma mais resumida, mais clara, basta multiplicar a medida de um lado vezes a medida do outro. Nós vamos ver um exemplo. Nós temos aqui um quadrado. Um quadrado é uma figura que tem 4 lados e esses 4 lados são iguais, ou seja, tem a mesma medida. Se um lado mede 5, por exemplo, todos os outros lados também medirão 5, a exemplo desse quadrado. Os 4 lados desse quadrado aqui na nossa tela medem 5 metros cada um. Suponhamos que eu queira calcular o perímetro desse quadrado, né? O contorno está aí destacado de vermelho. Como eu farei para calcular o perímetro desse quadrado? Bem simples. Quando nós queremos calcular o perímetro, basta observar todas as medidas e somá-las. Nesse caso, para calcularmos a medida do perímetro desse quadrado que está na tela, basta somar 5 mais 5 mais 5 mais 5. Por que nós fazemos essa soma? Porque os 4 lados desse quadrado, dessa figura que está aí na tela, medem 5. Cada um dos lados mede 5. Sendo assim, nós somamos todas essas medidas, todas as medidas dessa figura, para obtermos o perímetro. Então, o perímetro desse quadrado é igual a 20 metros, né? O fruto da soma de todas as medidas desse quadrado. Mas caso nós queiramos calcular a área desse quadrado, a área, como nós sabemos, é a medida de toda a superfície, né? Toda a parte de dentro desse quadrado. Como nós faremos? Multiplicaremos a base vezes a altura, ou um lado vezes o outro. No caso, esse quadrado tem os lados que medem 5. Sendo assim, eu multiplico 5, a medida de um lado,
vezes 5, a medida do outro lado. Quando eu faço esse processo de multiplicar um lado vezes o outro, eu obtenho 25 metros quadrados. Por que metros quadrados? Primeiro, metros, porque a unidade de medida utilizada nesse quadrado foi o metro. E quadrados, porque a gente sempre faz essa referência quando falamos de área, ok? Então, cálculo do perímetro, somo todas as medidas. Cálculo da área, multiplica um lado vezes o outro. Simples, não é? Agora que a gente já deu essa revisada de uma forma geral, vamos passar para o foco de estudo da nossa aula de hoje. Nós continuaremos com área e perímetro, como eu falei lá no comecinho da aula, porém, nós veremos hoje área e perímetro na malha quadriculada. Tia, o que é malha quadriculada? É essa figura cheia de quadradinhos bem pequenininhos. Então, nós veremos como calcular a área na malha quadriculada e também o perímetro, ok? Eu tenho aqui na malha quadriculada uma figura, um retângulo, para ser mais exata, e nós vamos ver como nós poderemos calcular a área desse retângulo. Quando eu falo em área na malha quadriculada, eu tenho que observar que a malha quadriculada é cheia de quadradinhos, e eu tenho que lembrar do conceito de área. Eu sei que a área é a medida de toda a superfície, ou seja, de toda a parte de dentro da figura. Então, quando nós queremos calcular a área aqui na malha quadriculada, é bem simples, gente, bem simples. Basta nós contarmos todos os quadradinhos que tem dentro da figura. Faremos agora, olha. Um quadradinho eu já coloquei. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observem que dentro desse retângulo que apareceu aí na telinha de vocês, tem 15 quadradinhos. Dentro tem 15 quadradinhos, ou seja, 15 quadradinhos desses ocupam toda a superfície desse retângulo, toda a parte de dentro desse retângulo. É assim que a gente calcula a área na malha quadriculada, contando os quadradinhos da parte de dentro da figura. Cada um desses quadradinhos que nós contamos aí nessa malha quadriculada que está aparecendo agora, mede 1 centímetro. Se nós contamos 15 quadradinhos dentro do retângulo, então a área desse retângulo é igual a 15 centímetros quadrados. 15 centímetros, por quê? Porque nós temos 15 quadradinhos ocupando a superfície desse retângulo, dessa figura. Centímetros quadrados, porque a unidade de medida utilizada aí foi o centímetro. Cada quadradinho desse mede 1 centímetro. E quadrados, porque nós estamos falando de área. E todas as vezes que nós falamos de área, é necessário fazer esse destaque. Que nós falamos ou em centímetros quadrados, ou em metros quadrados, ou em quilômetros quadrados. Mas a gente sempre faz essa referência, ok? Então, para calcular a área na malha quadriculada, basta contarmos todos os quadradinhos que ocupam a parte de dentro da figura, né? A superfície da figura, justamente porque a área é a medida de toda a superfície. Agora, nós vamos calcular o perímetro. Nós sabemos que o perímetro corresponde à medida do contorno. E quando nós falamos em malha quadriculada, é muito simples de calcular o perímetro de uma figura na malha quadriculada. Para a gente calcular, por exemplo, a medida do perímetro, né, do contorno desse retângulo aqui na malha quadriculada, basta a gente contar os tracinhos que compõem cada quadrinho desse. Por exemplo, aqui eu tenho um tracinho, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Vejam que à medida que eu fui contando cada contornozinho desse, né? O lado de cada quadradinho, quando eu somei ao fim, eu obtive 16. Eu preciso lembrar que cada um dos quadradinhos dessa malha que está aqui na tela mede 1 centímetro. Sendo assim, o perímetro desse retângulo que está aqui nessa malha quadriculada, né, dessa figura, é igual a 16 centímetros, porque nós contamos 16 lados, né?
Quando nós juntamos os ladinhos de cada quadradinho, nós obtivemos 16 centímetros, porque a unidade de medida utilizada foi o centímetro. Aqui no cálculo da área, no primeiro momento, nós contamos a quantidade de quadradinhos que ocupam a figura, a superfície da figura. Caso você queira também, você pode contar a quantidade de quadradinhos de um lado e multiplicar pela quantidade de quadradinhos do outro. Se vocês observarem, no lado que está em pé, entre aspas, nesse retângulo, nós temos 5 quadradinhos. E no lado que está deitado, também entre aspas, nós temos 3 quadradinhos. Quando nós multiplicamos 3 vezes 5, vamos obter 15 do mesmo jeito. Mas é mais simples vocês contarem a quantidade de quadradinhos dentro de cada figura no cálculo da área. E quando se tratar de perímetro, contar os ladozinhos de cada quadradinho desses da malha. Agora a gente vai ver um novo exemplo, só para vocês fixarem melhor, ok? Aqui na área, por exemplo, nós temos essa figura, agora nós temos um quadrado. E nós vamos calcular a área desse quadrado. Como é que a gente vai fazer para calcular a área desse quadrado? Basta contarmos a quantidade de quadradinhos que ocupam a superfície dessa figura. Como é que eu faço isso? Simples, contando um a um. Tem um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa malha quadriculada aqui, cada quadradinho mede 1 metro. Na malha quadriculada que nós vimos anteriormente, cada quadradinho media 1 centímetro. Então, observem que a unidade de medida mudou, ok? Então, se cada quadradinho desses mede 1 metro, a nossa área será igual a 9 metros quadrados. 9, porque 9 quadradinhos ocupam a parte de dentro da figura, ocupam a superfície da figura. Metros, porque a unidade de medida utilizada aí para medir os quadradinhos foi o metro. E quadrados, porque nós estamos falando de área. Então, observem que para calcularmos a área dessa figura, nessa malha quadriculada, como em todas as malhas quadriculadas que nós veremos, basta nós contarmos a quantidade de quadradinhos que ocupam a superfície da figura, não é? A parte de dentro da figura. Nós calcularemos agora o perímetro de uma figura. Na área, nós tínhamos um quadrado, né? E agora nós temos um retângulo para calcular o perímetro desse retângulo. Vamos começar? Basta eu contar o contorno de cada quadradinho. Olha, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vejam que eu pude contar 12 contornozinhos, né? 12 lados de cada um dos quadradinhos. Quando eu contei um a um, eu obtive 12, né? Eu contei 12 lados de cada um dos quadradinhos. Eu fui contando e obtive 12. Lembrando que nessa malha quadriculada, os quadradinhos medem 1 metro. Sendo assim, o perímetro dessa figura, desse retângulo nessa malha quadriculada, é igual a 12 metros. Por quê? Porque nós contamos 12 quadrinhos, né? Nós contamos 12 contornos aí, ok? Então, para calcular a área na malha quadriculada, eu só preciso contar quantos quadradinhos ocupam a parte de dentro da figura, ou a superfície da figura. E para calcular o perímetro, basta eu somar a quantidade de contornos dos quadradinhos. No caso dessa malha quadriculada, nós contamos 12 contornos. À medida que a gente foi contando o lado de cada um dos quadradinhos, nós obtivemos 12 no fim, ok? Bem simples, não é?